Alimentar-se de forma saudável, quem não quer? Enquanto outros setores perdem espaço no cenário econômico nacional, o mercado de produtos livre de agrotóxicos e de transgênicos não para de crescer. A expectativa é de que ele movimente 2,5 bilhões de reais em 2016, um crescimento de 20% a 30% comparado a 2014. Como as autoridades e a sociedade civil têm acompanhado esse crescimento? É o que você vai saber no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a diretora da Sociedade Nacional de Agricultura, Silvia Wachner, e o fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura, Roberto Matar. No Rio, o circuito de feiras orgânicas já se tornou referência na cidade. É lá que o ecochefe Rafa Costa, proprietário do Laçai, faz as compras para as receitas que prepara no restaurante. Mas isso não é suficiente. Ele precisa completar a sua demanda, que não é pequena, por orgânicos. Vamos saber como ele faz. Comer aquilo que gosta, que te dá prazer. É bom, né? Chegar em um restaurante, por exemplo, e saber que você está sendo bem servido não é nenhum pecado capital. Agora, já parou para pensar que você pode optar por uma alimentação ainda mais saudável quando os produtos que você consome são orgânicos? Aqui, no restaurante do ecochefe Rafa Costa, é assim. O menu dele é todo elaborado nas 2 hortas que ele tem no estado do Rio, além de parcerias com produtores orgânicos locais. A gente tem uma horta no Vale das Videiras, na região serrana do Rio, que são 10 mil metros quadrados, que é a maior horta que a gente tem uma variedade enorme de produtos. E temos uma outra horta no Itangá, que a gente hoje em dia está usando ela só para batatas. A ideia de fazer a horta a gente já tem há muito tempo. A gente já fez antes de começar o restaurante, antes de abrir o restaurante, bastante antes a gente fez a horta. E de consumir produtos orgânicos, a gente começou a ir nas feiras orgânicas aqui, até porque eu comecei a me mover com o pessoal do Maniva, do EcoChef. E aí eu comecei a ir nas feiras, achei produtos maravilhosos, de qualidade, como você não encontra no Hortifruti, ou numa Cadeg, ou no Ceasa, qualidade muito melhor. De repente não parecem tão bonitos quanto os que estão lá, mas de sabor são muito melhores. O chefe fala sobre a importância de consumir e produzir produtos orgânicos, respeitando a época de cada colheita. Daí, surge um cardápio variado toda semana. Mais importante saber o que você está comendo, você tem certeza do que você não está comendo, que é para mim, é o maior problema dos produtos que não são orgânicos, você não saber o que você está comendo. Entre venenos, pesticidas, controle de peste, é um mundo que a gente não conhece, e nem muita gente conhece, e não sabe o mal que faz, tanto para a água, quanto para o solo, quanto para a terra, quanto para a gente, que é o consumidor final. Nosso menu, ele varia muito de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, é muito realmente respeitando a sazonalidade, respeitando o que os produtores têm na feira orgânica, respeitando a nossa horta. Então, por isso que a gente não tem um menu fixo, é o menu que a gente escreve no quadro todo dia, de acordo com o que tem disponível. E todos os produtos, todas as verduras, seja um ovo, um alface, um broto, uma raiz que vai no seu prato, são ou de produtores orgânicos ou da minha horta. Para encerrar a nossa visita aqui na cozinha do Rafael, fica um aprendizado. Se alimentar bem é sinônimo de qualidade de vida e também respeito por quem cria os produtos e pelo meio ambiente. O principal hoje em dia é ter um incentivo para que as pessoas produzam variedades de produtos, não só na quantidade, mas variedade. Gostei do exemplo do Rafa Costa e o restaurante, porque uma coisa que estamos falando é circuitos curtos. Uma produção local que tomará 1 hora, máximo 1h30 para chegar à grande cidade. Isso é muito interessante, considerando que é uma grande cidade e o pequeno produtor. Então, a primeira coisa, circuitos curtos é importante. Que é importante melhorar? Várias coisas. A logística continua sendo muito cara. Eu não sei quanto o Rafa Costa paga de pedágio, mas é pedágio muito caro. O pedágio para um pequeno produtor é igual de caro que para um grande produtor. Os produtores têm que acordar muito cedo, significa 2 ou 3 da manhã, para trazer seus produtos e estar prontos na feira às 8 da manhã, quando vêm os consumidores.
Por outra parte, nós não temos, deveríamos ter um apoio do setor público, não estou falando subsídio, mas sim talvez, por exemplo, câmaras frias mais perto da cidade ou onde estão os produtores para colocar seus produtos. O produtor poderia pagar pelo uso da câmara fria, pegar os produtos e trazer à cidade. Por exemplo, a câmara fria com vários produtores se pagaria. Esse tipo de parceria é importante. Por outra parte, eu diria uma divulgação maior. Os consumidores já conhecem as feiras, mas devemos ser muito mais consumidores, para que quando a feira é aberta e até o final da feira todo o produto seja vendido. Essa dificuldade logística que a Silvia esteve falando, ela acontece numa cidade como o Rio de Janeiro, que é considerado o terceiro trânsito mais complicado do mundo, né? Então, esse é um dos desafios a ser vencidos, tanto pelos produtores, né, pelo setor produtivo, né? E aí, na agricultura orgânica, você tem hoje agricultores familiares, tem médios produtores, tem os neo-rurais e tem alguns produtores maiores. Por exemplo, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, o maior produtor de laranja orgânica do mundo, que são grandes plantações. E esses desafios, eles partem do início, quando um produtor resolve ser um produtor orgânico, porque ele tem que correr atrás do material genético dele que não tem disponível, né? O que você tem no mercado são materiais genéticos, estou falando sementes e animais desenvolvidos para serem criados com os recursos da agricultura convencional, que cumpre a sua função em determinado momento. E vejo que esse trabalho ele é longo, por isso que eu fico satisfeito de ver o desenvolvimento, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, quando os produtores conseguiram, apesar dessa questão física dele, que a pessoa tem que acordar de noite para viajar de noite, para poder chegar aqui no ponto de feira às 5h30 da manhã, e o cara tem que acordar 2 horas da manhã em casa, porque ele mora 2 horas de viagem, cai uma chuva, uma barreira, etc. Então isso é um desafio. E por outro lado, assim, pelo lado do consumidor, eu penso que é muito importante, viu, a gente poder, toda essa cadeia, aos poucos ir caminhando, porque hoje a gente tem uma pesquisa assim, voltada para isso, ainda não é no volume que a gente precisa, né? Afinal de contas, a gente ainda é menos de 1% da produção em volume no Brasil, né? Mas que o consumidor entenda que quando ele compra uma alface orgânica, ele não pode comparar ela com uma alface convencional. Que é a mesma coisa da pessoa que quer, sei lá, alguma coisa, e ele vai numa marca, porque ele sabe que aquela marca tem características intrínsecas daquela marca, daquele produto, que ele não é igual. Um carro não é igual a um outro carro. Mas que precisa ser divulgado, né? Exatamente. Ser bem mais divulgado. Agora, sobre essa questão, a gente citou o exemplo da cidade do Rio de Janeiro e do circuito de feiras que já está se estabelecendo aqui. Mas a gente ainda não conseguiu criar circuitos parecidos em outras regiões do nosso estado, né? Isso é importante. Alguns municípios têm lugares que o prefeito simpático, o grupo de agricultores familiares ou pequenos agricultores vai abrir um espaço para eles, agricultura agroecológica, orgânica. Mas não é constante. Eu acho que no Rio de Janeiro tem um apoio da prefeitura, as feiras, são várias feiras, têm sua própria gestão. Isso tem que continuar. Escutando um pouco o que o Roberto falava, estava pensando, é uma questão que vai junta, o consumidor com o agricultor, é uma parceria que se vai formando. Essa parceria também no interior é importante. No interior, por exemplo, a gente tem restaurantes, tem spa, tem uma série de coisas que vão comprando um pouco dos produtores orgânicos, mas não é suficiente. Essa parceria teria que ampliar-se e teria que ser mais solidificada em todo o interior do estado. Isso você fala, Geisa, como pensamento de consumidor, eu acho muito importante, porque se o produtor orgânico coloca o produto dele, tem algumas feiras no interior, ele vende tudo. Ele tem a feira uma vez por semana, 10h30 da manhã não tem mais nada na banca, porque a pessoa que quer comprar o produto orgânico é todo mundo. E eu acho que é importante também, assim, ilustrando essa questão de que uma alface orgânica, por que ela é diferente, porque ela não é só o produto sem veneno, é muito mais do que isso. Um produtor orgânico, ele não pode ser orgânico se ele planta tudo bonitinho e o empregado dele é tratado como lixo. Ele não consegue certificação. Se ele planta tudo bonitinho, sem veneno, sem agrotóxico, e
ele faz desmatamento, então joga lixo de qualquer jeito, ele não consegue certificação. Então são características de respeito social, de respeito à legislação ambiental que estão dentro daquele produto. Ele não é só um produto. Então quando a gente paga um pouco mais por um produto, cerca de 30% mais, eu falo isso que a minha família consome produto orgânico há muito tempo e eu sei que eu estou pagando mais, mas eu estou pagando para o cara não queimar, para o cara não desmatar, para o cara não usar veneno, porque o veneno que ele vai usar lá na roça, eu vou beber na água aqui da SEDAI, que ele vai descer até para o Rio Guandu aqui, e o método de limpeza de água não consegue tirar o veneno da água. Sobre essa questão da certificação, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.